Sejam muito bem-vindos a mais um Independência Química Podcast. O que você acha que acontece com alguém que está em colapso? Ele está gritando por ajuda, porém ele não admite e continua dizendo que está tudo bem. Já começou com a boa pergunta, né? A gente tem que dizer que às vezes nem toda pessoa que tem um trauma tem consciência do que o trauma existe. Então você acredita que os traumas podem ser instalados através de crenças? Muito. E o que caracteriza mais o trauma, além das crenças... Pensando em trauma, ele acontece só na infância, um trauma? Não necessariamente acontece na infância, viu, Isaac? Porque a gente está falando de situações que a gente não espera passar. Uma criança que ela vem desse processo adotivo, ela pode criar um trauma já na infância sem antes conhecer os pais adotivos e carregar esse trauma pela uma vida toda? Pode, porque ela está se sentindo abandonada. Ver outras crianças na expectativa de ser adotada, não como a gente vê nos filmes, porque os filmes fantasiam muito isso, mas que existe uma expectativa, assim, até mesmo porque existe uma história complicada para a criança chegar até o abrigo, que é o que a gente não vê nos filmes. Sejam muito bem-vindos a mais um Independência Química Podcast, esse programa que foi criado para trazer informações a todas as famílias, a todas que estão passando por esse sofrimento da dependência química. E o que a gente faz aqui todas as quarta-feiras é trazer informações e conteúdos para quem está tratando a dependência química e para quem está descobrindo agora essa problemática que precisa fazer um enfrentamento. E hoje eu estou aqui com o Isaac. É isso aí. Tem sido gratificante ver a repercussão que a gente está conseguindo, ajudando pessoas, né? A gente acompanha todos os comentários, então continuem comentando, está ajudando bastante a gente. A gente sempre tenta colocar aqui alguma coisa que a gente pega nos comentários, então continuem. E hoje a gente está aqui mais uma vez com a nossa psicóloga, Jaine. E é isso, com assuntos importantes, mais uma vez, né? A gente sempre está trazendo assuntos importantes, mas hoje com aspectos mais profundos, digamos assim. Isso é importante. E lembrando, né, que esse programa só é possível graças ao Centro Terapêutico Luiz Caetano, que vem nos fortalecendo, né, através de motivações para que isso continue. Por quê? Porque o tempo todo a gente estamos vendo nessa demanda e nessa problemática da dependência química o quanto que a informação é importante. E essa informação está chegando muito longe, porque a gente está vendo a adesão de vários comentários e a eficácia, né, desse programa vem trazendo de soluções, porque a gente vê muitas famílias pedindo ajuda, muita família interagindo dentro das dúvidas que tem nesse campo da dependência química, Isaac. Exatamente. E a gente estava conversando agora há pouco sobre traumas. E aí eu queria aproveitar que a Jaine está aqui e eu queria entender, Jaine, na sua visão, o que você acha que acontece com alguém que está em colapso? Ele está gritando por ajuda, porém ele não admite e continua dizendo que está tudo bem. Já começou com a boa pergunta, né? A gente tem que dizer que às vezes nem toda pessoa que tem o trauma tem consciência do que o trauma existe, porque a formação de um trauma é muito subjetiva. Vai variar de cada indivíduo, vai depender do seu contexto onde ele está inserido. Então, talvez a cultura, né, interfira. Então, para os homens é até mais difícil reconhecer, pensando que os homens por si só, né, já reconhecem pouco a parte da vulnerabilidade, do pedir ajuda, do, pô, eu tô doente. Então, pensando por aí já, nem todo mundo que tem o trauma vai identificar que existe o trauma. Então, a gente vai tentando, na verdade, melhorar os nossos sentimentos ao longo dos dias, e isso tomando boas decisões e tomando decisões ruins, mas sempre para essa condição de que eu não quero sentir, eu não quero viver, eu não quero pensar, mas sem ter a total consciência do problema. Entendi. E como que eu identifico que o problema já não é mais só o uso da substância, mas sim um agravamento emocional maior do que isso? A gente tem que pensar que para a pessoa ter continuado o uso, automaticamente já existe uma condição emocional ferida, né? Eu não vou falar que isso é 100%, mas eu não posso descartar que existem pessoas que fazem uso de drogas continuamente e permanecem anos usando sem um motivo emocional para isso. Então, quando a gente faz as perguntas iniciais, comecei a usar a substância, e aí a pessoa automaticamente me dá respostas sobre curiosidade, sobre influências de amigos, sobre, né, enfim, o contexto ali interpessoal das relações que estão sendo criadas. Mas a permanência do uso, Isaac, é por um motivo.
Existem questões internas que estimulam e motivam a pessoa a manter o uso, porque o uso faz com que ela tenha sensações ou fuja de algo que ela tem que fugir. E se ela tem que fugir porque ela não está bem. E aí entra essa questão da parte emocional. Então, geralmente, essas feridas ou traumas, elas estão instaladas antes mesmo da substância chegar. Ou elas podem agravar posterior à substância. Por exemplo, mulheres que se colocam vulneráveis, né, as mulheres que partem, né, para atos violentos, porque se colocam em contextos ilícitos e automaticamente isso pode gerar um trauma posterior. Né? Mas eu tenho que pensar que pode ser que esse trauma venha antes. Dentro do centro terapêutico, ou nessa caminhada aí de mais de 9 anos trabalhando com dependência química, o que a gente mais consegue enxergar dentro do centro de tratamento é pessoas que vêm de várias recaídas, né? Pessoas que alguns tratamentos não deram certo e algumas tentativas de entrar no processo de recuperação não deram certo. Então, ou seja, essa pessoa que já passou por vários tratamentos, ela tem toda uma conscientização daquilo que pode e aquilo que não pode no processo de recuperação. Então, olhando para o inconsciente dessa pessoa aí, a gente consegue perceber que tem várias vivências que talvez ele não conseguiu ressignificar. Então, você acredita que esse processo das recaídas é porque não foi cuidado ainda dessa questão de traumas da infância, dessa questão emocional? Pode ser um forte candidato para as recaídas serem um ciclo. É claro que se o comportamento desse paciente não mudar, Fernando, dificilmente ele vai se manter na manutenção ou até mesmo na sobriedade, que na verdade é resultado da manutenção. Mas quando o paciente vira para mim e fala assim, Jaiane, eu fiz tudo sugerido, né? Eu fiz a minha manutenção, eu evitei pessoas, evitei lugares, situações, eu arranjei um trabalho, me conectei com pessoas melhores e de repente eu recaí. Eu não sei o que me deu. E aí o profissional começa a se atentar e falar, opa, peraí, tem algo errado. Se o comportamento dele foi alterado positivamente, pode ser que não exista motivos comportamentais da recaída, mas exista motivos emocionais. E aí a gente vai falar um pouquinho dos traumas. Talvez ele nunca se entregou em um processo terapêutico, com a terapia, com o psicólogo em si. Ele fez, sim, a parte dele, né, a parte em que ele se entregou a um trabalho, frequentou a religião de escolha, manteve relações saudáveis. Isso é muito bom. Mas ele não descobriu o real motivo de ter usado drogas ou até mesmo do que fez ele intensificar o uso de drogas. E isso pode ser um problema a longo prazo. Então, os motivos das reincidências, muitas vezes, são questões não elaboradas. E aí a gente não consegue resolver se não está elaborado. E pensando em trauma, ele acontece só na infância, um trauma? Não necessariamente acontece na infância, viu, Isaac? Porque a gente está falando de situações que a gente não espera passar. Porque um trauma, fazendo um resumo do que seria, é uma situação que gerou-se um estresse muito grande e que automaticamente não só o estresse, mas que foi gerados outros mecanismos ali em que a gente se colocou em um ambiente exposto de uma maneira muito humilhante, ou até mesmo ter passado por algo que ameaçou a nossa vida. Então, são circunstâncias e situações que fazem com que o trauma tenha esse nome trauma, tá? Quando eu estou pensando na infância, eu penso em um momento em que a gente está mais vulnerável. Então, automaticamente, eu tenho menos mecanismos de defesa, menos estratégias emocionais e comportamentais, ou até mesmo mais vulnerabilidade. E aí, a tendência da gente ligar o trauma à infância é por conta dessa condição, que a gente não tem experiência de vida, a gente não sabe reagir a certas coisas, não que um adulto saberia, de fato, mas talvez o impacto da situação iria afetar mais a criança do que um adulto, talvez, dependendo da situação. Então, por isso que a gente linka muito a infância com o trauma, né? Mas o adulto também pode passar por traumas. A gente sabemos que todas as crenças, Jaiane, são aprendizado doméstico e social, né? Se pega um pai, né, o menino lá na infância, e esse pai fala, menino burro, não faz nada direito, é por isso que apanha, né? Menino burro, já mexeu na crença de identidade, não faz nada direito, capacidade, é por isso que apanha, merece. E essa pessoa instala essa crença mentalmente, provavelmente essa criança ela vai nascer com uma crença de não merecimento, uma crença de identidade. Então, você acredita que os traumas podem ser instalados através de crenças?
Muito. E o que caracteriza mais o trauma, além das crenças, é que a pessoa ela sempre tem aquele receio de reviver a mesma situação de antes. Então, pegando o seu exemplo sobre um pai que mantém um ambiente violento, opressor, intimista, humilhante, né, em que essa pessoa acaba tendo o complexo de inferioridade posterior a essa vivência traumática, o fato de ser um trauma é porque ela vai ter medo constante de reviver isso ao longo dos anos e vai ter gatilhos de lembranças sobre esses momentos. Então, quando a pessoa passa por um momento parecido, mas não tem esses sintomas, a gente não vincula ele como trauma. Porque automaticamente a pessoa também não vai carregar feridas a longo prazo e isso não vai interferir no dia a dia dela, ou mesmo na saúde mental. Mas algumas pessoas vão ser atingidas emocionalmente e até a longa data. E aí se caracteriza pelo trauma. Então, eu não posso usar o mesmo exemplo para isso ser um trauma de fato, mas sim a marca que isso vai ficar com a pessoa. Então, se a pessoa crescer com esses sintomas, medo de reviver isso e tendo gatilhos de lembranças, isso se caracteriza como trauma. É complicado na área da dependência química, porque às vezes a gente fica analisando os perfis de família, né? E eu, há alguns tempo atrás, estava analisando um perfil de uma família e de um paciente. E eu estava começando a olhar para aquilo e falei, poxa, essa família aqui é perfeita demais para esse paciente ter se tornado um dependente químico, né? Até perceber que depois de uma conversa longa ali, aí a mãe me revelou, não, essa pessoa é assim porque ele vem de um processo de adoção. Então, assim, olhando do lado de fora, eu estava acreditando que era tudo perfeito. Aí tem essa questão que vem de adoção, né? Então, essa questão de adoção, uma criança que ela vem desse processo adotivo, ela pode criar um trauma já na infância, sem antes conhecer os pais adotivos e carregar esse trauma pela uma vida toda? Pode porque ela está se sentindo abandonada. Então, vamos pensar num contexto lar, né, de abrigo. Ver outras crianças na expectativa de ser adotada, não como a gente vê nos filmes, porque os filmes fantasiam muito isso, mas que existe uma expectativa assim, para cada um que está lá esperando a adoção, até mesmo porque existe uma história complicada para a criança chegar até o abrigo, que é o que a gente não vê nos filmes. Então, os pais, né, biológicos que desistem, né, ou que perdem a guarda por motivos, até mesmo pais dependentes químicos em uso ativo, vi muito já isso acontecer, né? Então, no caso, as crianças já crescem sem um pai e a mãe usa drogas e fica na rua. Automaticamente, essa criança sai da mãe, não tem nenhum outro, né, parente ali que possa dar segurança, então ela vai, né, ser indicada aí ou até mesmo abrigada. E isso já é marcante. Pensar que, poxa, eu não tive minha mãe, meu pai, não conheço meu pai, não sei quem é, ninguém me fala do pai. E o fato de criar essa expectativa acompanhada de comportamentos desafiantes, né, desafiadores, isso marca até a nova família. Porque se eu criei uma expectativa, eu sou adotado e não é como eu esperava. Então, você acredita que pode haver um emaranhado por trás de tanto de todo o trauma ou de toda a questão emocional em relação a pessoa ter entrado numa dependência química ou ter entrado numa compulsão por comida ou por qualquer outro tipo de compulsão, pode vir de um emaranhado de situações que aconteceram lá na infância que está no inconsciente dessa pessoa agora, então. Sim, é como você falou muito bem. Por fora parece que é tudo perfeito. A pessoa, ela chega à terapia, ela se coloca uma pessoa dedicada à terapia, inclusive muito simpática, educada, e ela usa a seguinte frase: eu não sei porque eu usei drogas, eu não sei porque eu tô aqui. E aí, quando a gente começa a buscar a história de vida, a gente descobre muita coisa que, para ela, não tinha ligação ao uso de substância, mas, na verdade, tem. Talvez que possa parecer até insignificante, né? Sim. No primeiro momento, para a pessoa, né? Muito, muito. E é como você falou, é emaranhado, é muita coisa. E é como eu disse antes, não tem como a gente falar que toda criança que passou pela mesma circunstância vai ter um trauma. Não. Mas pegando todos esses exemplos que a gente deu, como não crescer com um trauma? Então, tem que ter uma estrutura muito bem formada para isso. E como que você consegue identificar um trauma que ele foi enterrado tão fundo que nem a pessoa mais acredita que tem um trauma? Então, como eu disse, é muito complicado. Essa pessoa tem que querer aderir ao tratamento, primeira coisa, né? Então, quando a gente tem que tirar isso de forma forçada, já não é bacana. Então,
quando se cria um vínculo, então a gente começa pelo básico, né? Criar um vínculo terapêutico. Isso não falando só da terapia pro psicólogo, mas para quem está dentro dos centros de recuperação e mesmo que tenha um vínculo como um conselheiro, enfim, não importa, né? Mas primeiramente a criação de vínculo. E a partir daí eu começo a pensar que eu tenho que acessar mais a vida desse meu paciente e ele me dar aberturas para isso. E automaticamente ele descobre ao longo das sessões que existem coisas que talvez não passava pela cabeça dele. Mas essas duas características marcantes do trauma têm que existir, que é ter medo de reviver a mesma coisa e ter gatilhos ao longo da vida sobre a lembrança do que ele já passou. Então, se ele não tem essas características, a gente não conceitua trauma. A gente conceitua como um evento, né, marcante, que tem diferença, né, porque não é algo que vai afetá-lo, né, a longo prazo. Porque a gente passa por situações marcantes mesmo a gente não querendo. E nem sempre isso fica tão impactado como o trauma ficaria, né? Mas eu tenho que pensar que, às vezes, por ele não querer lembrar ou até mesmo resgatar isso, pode ser que já se constituiu como trauma por conta desse mecanismo de defesa dele. Então, ele está tão inconsciente, né, que não vamos tocar nisso não, tá tudo certo. E o motivo de usar drogas acaba sendo parecido. Entendi. E olhando para a dependência química, que nós estamos falando dessa questão de trauma, né? Muitas das vezes o paciente, ele até quer parar de usar droga, a gente percebe que a força de vontade dele, ele saindo da zona de conforto dele, mas muitas das vezes ele não quer olhar para o passado em relação às vivências do passado, né? Como você, como psicólogo, quando chega uma resistência dentro do processo que você consegue identificar, você poderia revelar para nós aqui qual que seriam as abordagens para poder quebrar a resistência ou não? É muito difícil dizer assim, porque existem várias estratégias, né, conforme a gente lida com a nossa abordagem psicológica. Eu sou sistêmica, então a minha abordagem ela abraça muito o contexto em que esse cara está inserido, as pessoas, os relacionamentos, né? Eu gosto muito de elencar essa vivência dele, não só ali o que ele está me trazendo, mas aonde ele cresceu, com quem ele vive, isso influencia muito nos nossos comportamentos, na nossa vida de modo geral. Mas o fato de eu conseguir atingi-lo, primeiramente é eu deixar muito claro que eu estou ali para ajudá-lo. Então ele tem que sentir segurança comigo, Fernando. Se ele não sentir segurança, então eu acho que um dos maiores receios dos pacientes é a perda de sigilo, né? A quebra de sigilo. Então, a gente tem que ter um ambiente específico para o atendimento, inclusive nos primeiros, porque a gente não criou vínculo suficiente, então ele tem que olhar e falar, poxa, ninguém está me vendo, me ouvindo. Então, se sentir à vontade. E, ao tempo todo, a gente falar para que serve a terapia. Porque tem uma galera aí que acha que terapia, na verdade, é só para punição, é para descobrir os segredos, tem aquela ideia persecutória, né, de que, quer descobrir meus segredos para contar para as pessoas. Então, é mostrar o que é a terapia. Nem todo mundo sabe o que é terapia. E isso facilita com que esse cara consiga quebrar as resistências comigo. Quando a gente fala de tratamento para dependência química, a gente vai olhar vários os contextos, né, que o tratamento pode trazer. E olhando assim para a questão de dividir, né, entre o que seria uma crença e o que seria um trauma, né? Tem como fazer essa divisão? Porque a crença talvez é você ressignificar. E o trauma também você consegue ressignificar? Eu não usaria essa palavra, eu elaboraria ele. Então, a gente elabora o trauma, que seria a tomada de consciência, para a gente ir para a resolução dele. A crença é um pensamento de algo que está muito mais ligado à minha racionalização, de um contexto em que eu fui inserido ou ensinado, que isso faz com que eu esteja confortável sobre algum assunto, circunstância, situação. Então, eu quero acreditar naquilo, mesmo todo mundo me dizendo que não é. Então, isso acaba sendo, acho que, um mecanismo de defesa, mas não só, porque eu falei muito aqui mecanismo de defesa, mas é uma maneira mesmo de, peraí, eu não quero enxergar o problema. E o trauma, eu já não tenho esse controle. O trauma não tem essa mudança de comportamento para ele simplesmente desaparecer. Eu não consigo educar um paciente para não ter um trauma. Então, eu tenho que elaborar, eu tenho que atendê-lo, dar abertura para que ele consiga, aos poucos, se livrar do trauma. Então, ele não tem muito esse controle.
né? Como a gente fala das crenças, como a gente fala de comportamento, mudança de pensamentos, que acaba sendo crenças. Então, isso, ele tendo consciência, ele consegue ali, né, ao longo do dia, ter esse autoconhecimento para se autocontrolar. Mas o trauma a gente não tem muito controle, por isso que o trauma está instalado, né? Porque a gente já não tem esse controle emocional. O trauma está instalado e a crença também. Só para ficar claro para o pessoal da casa. As duas coisas, né? Uma coisa leva a outra. As duas coisas são instaladas ao longo do tempo. Isso. Mas é mais fácil você quebrar uma crença ou você quebrar um trauma, desinstalar um trauma? A crença. A crença, porque isso parte mais... ela pode fazer sozinha. O trauma é mais difícil. Não que ele não consiga fazer sozinho, mas é mais difícil porque está envolvendo aspectos mais profundos. Né? Então, como a gente falou antes da infância e outras condições, né, que geraram-se a formação do trauma, o trauma é mais complicado. Muitas pessoas acreditam ter evoluído de um trauma e não tem, na verdade, de fato. Né? Aquelas vivências, os medos permanecem ao longo dos anos e ela acreditava ter superado, mas não é bem assim que funciona. E eu sempre falo que o querer superar não é superar o trauma. E é possível um trauma ele se manifestar depois de anos, como se fosse algo novo acontecendo? É possível. São vários contextos. Mas uma das coisas que a gente percebe nessa condição que você trouxe de exemplo é o fato de eu querer fugir da minha realidade. Então, o uso de droga entra muito nisso. Por exemplo, a pessoa falar para mim que estava usando muito embalada, que é normal. As pessoas usam drogas embaladas, se divertem, sem pensar no prejuízo disso. E depois de alguns anos, essa pessoa fala, eu não tô mais embalada, mas eu tô usando. Mas virou cotidiano, né, Jaine? Eu não consigo mais parar, mas não percebe que a mudança até da substância, a mudança do motivo de usar a substância, o padrão de uso da substância se deu por conta de um motivo. Por exemplo, o crack, né? Eu falei isso muito já. Ninguém usa crack socialmente. O crack é uma droga solitária. Tem um indivíduo que comentou lá no comentário lá que ele usa socialmente. Ele falou que consegue utilizar, né, usar crack socialmente. É possível? Ele tem que dar receita, então, porque o crack por si só é uma droga que faz com que a pessoa mude até a forma de utilização. Então, ela vai buscar caminhos sozinhos, lugares isolados, para viver aquela paranoia, automaticamente viver a culpa do pós-uso e ficar nesse ciclo por horas, talvez. Ele não quer ninguém ali perto dele, dificilmente. Quando ele tem a opção de escolha, ele vai sair do círculo social. Pela experiência empírica, eu posso falar para você que é a realidade isso daí. Porque na maioria das vezes ele quer usar sozinho também, porque é uma droga que o pico de loucura dela é muito rápido, de cerca de 8 segundos, o tempo que você está usando, então ele vai querer sozinho mesmo, não vai chamar ninguém e vai se isolar do mundo mesmo. E aí como que faz para a pessoa falar para mim que ela não teve nenhum motivo para trocar o tipo de droga, o padrão de uso, né? Então ela estava usando uma droga, que é a cocaína, de uso automaticamente social, porque as pessoas usam em festas, na frente de pessoas, e de repente ela parte para um padrão de uso de crack e fala que não está acontecendo nada com ela. Eu tenho minhas dúvidas, né? Não tem como a gente mudar o padrão e o tipo da droga se não tem nada acontecendo com a gente internamente. Então, muita coisa acontece, na verdade. E na sua visão empírica, Fernando, o que é mais difícil? Parar de usar a droga por causa do que ela te traz ou o medo de ficar sem ela? Eu acredito, assim, que o que a droga traz é a questão que vai potencializar a vontade de parar de usar. O medo de ficar sem ela é muito complexo falar sobre isso, porque a droga, como leva em conta o crack, o tempo todo você vai ter medo de ficar sem ela. O tempo todo, porque hoje é que nem o Bruno que estava aqui falou, hoje o que eles estão fazendo na substância, da forma que eles estão mexendo na substância, é para trazer muito mais síndrome de abstinência total para o indivíduo ficar completamente controlado pela droga. Então, assim, mas eu acredito que existe duas dores, Isaac. Eu acredito que existe a dor de usar, que a pessoa que está usando também está sentindo algum tipo de dor, e a dor de parar de usar. Só que a dor de parar de usar ela é muito maior do que a dor de usar. Porque a dor de parar é uma dor de uma retirada de algo que entrou na nossa vida e mexeu tanto com a nossa parte mental
ela se torna um processo obsessivo gigantesco. Então, essa dor aí é muito mais difícil. A gente acompanha no centro terapêutico, né? Várias pessoas que são dependentes de crack e a gente vê que essas pessoas vão para a rua e ficam meses na rua, até anos na rua e não conseguem sair da rua. Não consegue, sem ajuda não consegue sair da rua. E ele pode até ter ajuda que ele não vai sair da rua. Porque a droga entrou de uma forma assim que eu acredito que o cérebro desse indivíduo ele sofreu uma neuroplasticidade. A vida dele só vai funcionar levando em conta a droga. O indivíduo que está na rua. Então, eu acredito que existe, só para tentar responder essa pergunta, eu acredito que existe as duas dores. A dor de usar e a dor de parar de usar. Mas aí entra num contexto também muito complicado também, porque eu, na minha visão, vai gerar até polêmica que eu vou falar aqui, mas eu acredito que quem está no uso não está sofrendo muito. Agora, quem está parando de usar está tendo que sofrer, está tendo que encarar o mundo da maneira que ele se apresenta. Então vai gerar até uma polêmica que eu acredito que eu vou falar aqui, mas é sobre isso. Porque a pessoa que está no uso, Isaac, todo momento que vem uma dor, se ele tiver dinheiro, se ele tiver como conseguir meios e maneiras de conseguir a droga, ele vai estar entorpecido por ela. Eu sei que a entrevistada é a Jaine aqui, mas é uma coisa que eu sempre queria saber de você. O que você acha que é mais difícil? Você passar 7 anos preso ou 6 meses internado? Com certeza 6 meses internado, porque se a pessoa realmente quiser mudar de vida, ele querer mudar de vida, ele querer buscar um novo sentido, um novo propósito para a vida, os 6 meses internado vai ser mais difícil, porque toda mudança gera desconforto. Todo tipo de mudança, tudo aquilo que você precisa mudar de dentro para fora vai gerar desconforto. É só a gente ver coisas que são mínimas mudanças, até para quem não usa droga, já gera desconforto, ainda mais para quem usa. Então, assim, eu posso falar, né, porque eu passei por isso, entre ter ficado preso e entre ter feito um tratamento. Porque quando se fala de prisão, na cadeia é o lugar que tem mais droga, talvez, do que a rua. Então, assim, agora quando se fala em tratamento, em um ambiente onde a toda a equipe, todo o contexto daquela unidade leva a sério aquilo que se faz, então é mais difícil você ficar 6 meses internado do que 7 anos preso. Aí é complicado. Mas, Jaine, voltando aqui para o trauma, né, que a gente estava falando, você acha que um diagnóstico médico consegue alcançar a fundo um trauma? Geralmente, Isaac, o trauma é a causa dos sintomas. O paciente ele vai no médico ou no psicólogo se queixando de sintomas depressivos, de insônia, ou medo, ansiedade, enfim, vários sintomas negativos e que, se não for visto a importância de descobrir a causa, a gente vai tratar só o sintoma. Então, a pessoa está lá com uma ansiedade, crise de pânico, muitas vezes, e não tem uma investigação sobre os motivos de ter levado aos sintomas. Ou o paciente mesmo já traz que não tem motivo, e aí o profissional se contenta com o que o paciente fala, né? Então, ele vai tratar o sintoma, ou seja, vai tratar a vida inteira, porque não vai ter melhora. Se não tratar a causa, que no caso entra os traumas. Grande maioria dos problemas de pacientes reincidentes, de pacientes que têm depressão a longo prazo, já vi muito isso. E eu converso muito com os psiquiatras, né, que acabam colaborando nos meus lugares onde eu atuo como psicóloga. E eu sempre pergunto, mas por quê? Como assim? A pessoa tem depressão 10 anos? Nada ajuda essa pessoa? Então não é o sintoma o problema, mas é a causa. Ninguém olhou para a causa dessa pessoa. Talvez ela passou por situações estressantes, violentas, né, até envolvendo abuso sexual, né, abusos físicos, psicológicos, e ela nunca falou sobre, nunca elaborou isso. A partir do momento que ela passa a enxergar isso como um problema, como o problema que aconteceu, e aí ela passa a tratar. E aí o sintoma desaparece. Não que a pessoa tem que deixar de tomar a medicação logo de cara, que é o que ela conduziu isso a vida toda, mas isso começa a dar sentido e a retirada, né, no caso a gente fala a minimização das medicações começam a ser feitas, ou até mesmo a gente usa uma frase dentro da psiquiatria que é o desmame da medicação, porque, né, ele está em cuidado terapêutico e aí os sintomas diminuem. E a medicação em excesso, então,
pode atrapalhar o tratamento ao invés de ajudar? Muito, muito. Até porque as medicações têm efeitos colaterais a longo prazo, né? Então, estou falando de medicações que fazem com que a pessoa tenha aspectos lentos, a lentificação cognitiva, e aí a pessoa, em terapia, vai falar comigo, a pessoa não consegue ter um insight, um raciocínio lógico, e aí eu já fico em dúvida, peraí, será que essa pessoa ela tem um prejuízo cognitivo, ou isso é do dano medicamentoso? Tem muita coisa envolvida, mas as medicações em excesso e quando não muito bem avaliadas, ela vai causar mais prejuízo do que ajuda nesse paciente. E como saber se é do eixo 1, que é doença, ou se é sintoma? Como que eu vou conseguir ter esse entendimento? Que o eixo 1 a gente sabe na psiquiatria que é doença, né? Como saber, como diferenciar uma sessão que essa pessoa vir já vai ter como, ou vou ter que realizar várias sessões para me tentar identificar se é sintoma ou se é do eixo 1, como é que vai? Eu não consigo fazer isso tão rapidamente, mas a duração dos sintomas vai me dizer se isso se enquadra mais num quadro patológico ou não, que a gente fala que tem tipos de pacientes, né, o agudo, o crônico, tem diferença até disso, mas eu tenho que sempre estar alinhada com os meus manuais, né, alinhado com o meu manual, DSM ou até a CID, para que eu consiga enxergar os critérios, Fernando, de inclusão para um diagnóstico ser realizado. Mas os sintomas têm que ser persistentes a longo prazo, inclusive com um período específico que está descrito lá no meu manual diagnóstico. Então, não é porque o cara chegou em mim hoje e falou, estou com ansiedade, que ele vai sair com o diagnóstico de ansiedade. Mas entender o motivo que está gerando ansiedade. Por exemplo, a insônia faz parte de mais de 20 diagnósticos da CID. A insônia. E a insônia é um sintoma. Então, por trás dessa queixa de insônia, pode ter muito motivo, muita causa. Eu sei que essa pergunta também vai gerar um pouco de polêmica, Jane, mas você não acredita que os diagnósticos dentro dos centros de terapia que trata a dependência química, eles estão sendo dados muito precocemente? Primeiro, eu penso que o dependente químico por si só é complexo. Porque assim, só para tentar elaborar mais profundo essa pergunta. Porque assim, a gente sabe que o indivíduo, quando chega dentro do tratamento, ele já chega depressivo. Ou seja, já tem ali um sintoma depressivo, mas a gente não pode caracterizar como doença, uma depressão de fato, né? Então, você não acredita que esses diagnósticos, ele está sendo elaborado muito precocemente, antes de conhecer todo o histórico do paciente, dentro de clínicas diversas, ou de centro terapêutico, ou de comunidades terapêuticas? Existem dois pontos chaves aí. O primeiro é a falta de maior conhecimento com o paciente. Então, eu tenho que conhecer o cara para poder afirmar alguma coisa. Eu posso dar hipóteses diagnósticas, eu posso fazer 20 hipóteses, não tem limite para isso. Mas eu tenho que conhecer meu paciente para fechar no diagnóstico, porque isso vai marcar a vida dele. Né? Então, surge mais um problema para tratar. Além da dependência química, tem mais um. E, geralmente, vem um combo, né? São 3, 4 no mesmo paciente, e não é por aí. Mas também tem o outro lado disso. Que hoje a grande parte dos dependentes químicos se entende que existem outras condições, até por isso que se agravou a dependência. Então, tem esses dois lados. Mas eu penso que... Eu tomo muito cuidado com isso, porque eu penso que a dependência química é muito complexa. Como você falou, a pessoa chega no estado deprimido por conta da retirada da substância, por conta do sentimento de culpa, por conta do período de desintoxicação. Eu tenho que entender quais são as fases do processo para eu não sair dando diagnóstico. Então, ele está irritado, né? Ou ele está desafiante, ele está opositor, ou até mesmo com uma atitude muito resistente. Eu não posso sair fechando diagnóstico de personalidade. É um cara difícil de manejar. Ele é dependente químico, ele é difícil de manejar. Ele já por si só é difícil. Então, eu tenho que entender quais são as características de um dependente para depois sair fazendo diagnósticos. Mas tem essa outra lado também, viu, Fernando? A galera aí vem com várias bases já com problemas, históricos de problemas, por isso que se agravou a dependência. E um trauma não tratado, ele é uma bomba relógio emocional? Muito. Pensando nesse aumento no padrão de uso já. E eu geralmente gosto de fazer a pergunta. Quantos anos você tinha? Eu faço desse jeito a pergunta. Quantos anos você tinha no momento em que você passou a usar mais a substância ou você passou a trocar a substância? Ele percebe que é o momento em que a coisa se perdeu o controle de fato. Aí ele fala assim para mim, acho que eu tinha uns 20 anos. Aí eu viro para ele e falo assim,
O que aconteceu com 20 anos? Teve alguma situação que se gerou na mesma época? E ele vai começar a falar sobre. Teve uma separação dos meus pais. Eu sofri um acidente de carro. Ou outras coisas, né? Ou até mesmo mais cedo que isso, tá? E aí eu começo a levantar possibilidades de situações traumáticas, que ainda não são traumas, são situações. Mas que ao longo do prazo, se permanece aqueles 2 sintomas, que são os gatilhos e o medo de vivenciar de novo, eu considero como trauma. Então eu não posso falar que um trauma é só um abuso sexual. Um trauma é só um assalto à mão armada. Porque o que é trauma para mim não é trauma para o outro, mas sim o que ficou do trauma. E aí eu posso, né, categorizar o trauma. Uma pessoa que ela é codependente de outra pessoa, quando você fala codependência, a gente vamos levar para o geral, né? Não só vamos falar aqui de dependência química, vamos levar para o geral. Uma pessoa que é codependente, ela pode se instalar um trauma através da codependência? Pode. Mesmo depois dessa pessoa já ter uma idade já... Pode, até porque, como a gente já falou nos outros episódios, para chegar no padrão codependente, o que essa pessoa já viveu, já teve que viver, né? Então, a gente deu um exemplo no último episódio, no penúltimo, sobre esconder o filho, porque o traficante está indo lá para matar. Enfim, são situações traumáticas. Imagina a sensação de medo, de morte, de perder o filho e assim por diante. Então, são situações que marcam a vida dessa pessoa. É aquela angústia que a pessoa não consegue nem descrever. Então, ela acorda no meio da noite pensando nisso. Ela começa a ter crise de ansiedade, medo do que ainda não aconteceu, que é o que caracteriza a ansiedade, e outras coisas. E isso marca, além da codependência que já está instalada, então ela já não está olhando para ela quer curar o outro e manter uma relação disfuncional, ela tem um problema emocional muito grande. E se ela não entrar no processo terapêutico, provavelmente ela não vai conseguir sair nem da codependência e nem de elaborar o trauma. Olhando para a dependência química hoje, agora a gente tem alguns dados em relação à codependência. A gente escuta muito falar que existe mais de 28 milhões de pessoas que convivem pelo menos com um dependente químico na família. Então, assim, a gente acompanhando, já que nós estamos falando de trauma, uma criança que ela passou por esse processo, uma mãe que passou pelo processo de uma gravidez, ou um filho que nasceu ali dentro, que conviveu dentro ali daquela família ali disfuncional, do pai dependente químico, mãe dependente químico, quanto que isso vai influenciar na questão dos traumas e o quanto que isso vai influenciar para que essa pessoa se torne um dependente químico? Muito. São várias situações, circunstâncias, todas elas negativas. Para quem está usando a droga, para quem está usando porque está fugindo de algo, ou para quem está querendo fugir da família mesmo, muitas brigas familiares. Para quem está na família, vivendo as brigas e vendo o filho usar droga. Para quem está vendo esse filho evoluir para algo ruim, né, se tornando uma pessoa que ele não era. Porque o que a gente ouve muito das famílias é que o meu filho, ele não é assim, Jaine. Ele é uma boa pessoa. Ele é mau quando ele está usando drogas. Então, essa atitude, esse comportamento alterado por conta da utilização, essa pessoa ela perde a confiança dessa pessoa que está usando droga. A gente fala filho aqui, mas pode ser qualquer um, né? Então, é como se eu estivesse morando com um desconhecido, medo dessa pessoa me roubar de novo, fazer o mal para mim, chegar sob efeito de droga e pôr fogo na casa, além dos sintomas psicóticos que pode gerar a substância, enfim. Tudo isso é muito traumático. É viver em constante medo. E, além do medo, a pensar na culpa. Então, eu sou culpado, eu poderia ter evitado. O que eu posso fazer para melhorar? E fica nesse jogo. Eu fiz essa pergunta porque quando eu estava no uso de substância, no caso o crack, existia uma família que ela se encontrava no uso, né? Então, existia ali pai, mãe e filho no uso do crack. E ali era uma guerra constante de brigas por causa de substância, briga por causa de dinheiro, briga por causa de comida que faltava, e a atenção era voltada somente para a droga. Então, por isso que eu fiz essa pergunta para você. Uma criança criada nesse meio, que não está inserida no contexto do uso de substância, mas está sendo criada ali, onde o pai é dependente, a mãe é dependente, o irmão é dependente, ela pode criar um trauma muito grande em relação à vida? E, inclusive, ser um futuro dependente. Não só pensando em condições genéticas, já que existe
uma possibilidade, já que os pais, né, vivem isso, mas até por um contexto em que ela foi criada. Então, ela naturaliza o uso de droga, ela acha que isso pode acontecer. A família não se atenta a essa condição da criança, porque não está nem preocupada com isso. E a revolta que se cria dentro dessa criança, e além de outros aspectos. Então, se essa criança não for tirada dali e não for levada a um lugar seguro, em que o amparo e o acolhimento exista, que mesmo assim ela pode crescer com trauma, percebe? Mesmo ela saindo dali, indo para uma família totalmente contrária, com uma base muito bacana estruturalmente falando, ela pode crescer com trauma devido a essa exposição inicialmente, né, colocada, mesmo sabendo que ela foi para um lugar muito melhor. Mas sabe aquela condição de, poxa, por que eu nasci da minha mãe? Por que eu cresci nessa família? Por que eu tive que ir para outra casa? Por que os meus pais gostaram mais das drogas do que de mim mesmo? E é esse aspecto de negligência, abandono, isso é muito marcante para essa criança. Olhando para esse contexto dessa resposta sua, Jaine, eu começo a imaginar assim, o quanto que o ambiente, as conexões com pessoas vai fazer toda a diferença. Quando a gente olha para o tratamento de dependência química, inúmeras vezes a gente vê eles inseridos em ambientes de uso, conectado com pessoas de uso. O quanto que o romper com tudo isso vai fazer toda uma diferença no tratamento para a dependência química? Muita diferença. Até porque, na verdade, ele está, a partir dali, né, dessa consciência de tudo isso, do que ele tem que deixar e do que ele tem que começar a tomar atitudes e se colocar em lugares diferentes, com pessoas diferentes, não quer dizer que o trauma vai embora. É essa pegada que eu queria deixar claro. Porque a pessoa acha que mudando o comportamento, o ambiente, as pessoas, ela vai ser totalmente feliz. Ela não vai lembrar daquela situação ruim que marcou a vida dela aí, mas ela vai. A diferença é que a pessoa vai conseguir lidar melhor com ela. Porque o trauma, a gente supera, mas a gente não apaga. Então, a gente aprende a conviver com o trauma, melhora os nossos aspectos emocionais, para aprender a manejar ele dentro da nossa vida. Mas não quer dizer que ele vai desaparecer. Uma pessoa que sofre um abuso, ela sempre vai ter sofrido o abuso. Uma pessoa que passou por uma situação violenta, ela sempre vai ser a vítima da violência. Não tem como mudar. Ela pode ter 70 anos, isso vai ainda permanecer com ela. Mas a forma dela lidar com isso vai ser diferente. Então, quando a pessoa fala para mim, Jane, eu fiz tudo que você me pediu, mas eu sei lá, eu fui usar droga de novo, eu não me senti bem. Por quê? Porque faltou esse olhar que eu vou carregar marcas ao longo da minha vida. Né? Então, não quer dizer que eu me colocando em lugares diferentes, com pessoas diferentes, eu vou passar a ter outro passado. Não tem como. O passado é passado. Ô, Jaine, também aqui, olhando para a questão da importância, né, do relacionamentos, que nem você falou que você é psicóloga sistêmica, olhando a questão dos relacionamentos entre pai e mãe, na dependência química você vê uma porcentagem muito grande de dependente químico que iniciaram o uso devido à separação dos pais, e o quanto que você vê de participação dos pais, do pai, a figura pai, em relação ao tratamento de dependência química. Duas perguntas. Essa tua segunda pergunta é muito... eu li esses dias em um estudo. Eu não me recordo agora certinho qual é o autor, mas pesquisa justamente isso. A maioria dos perfis de dependentes químicos cresceram sem a figura paterna. Isso é muito comum, porque existem vários aspectos relacionados. A falta de manejo ali, de uma segurança, de um pulso firme, de uma autoridade. Falando resumidamente, a autoridade seria a palavra ideal. Mas não só isso, porque tem mulheres que fazem muito bem esse papel. Mas no sentido também de se sentir... Mas não pode substituir, né? Não substitui, não tem como. A figura de ter um pai ali, né? Ou uma pessoa que esteja fazendo esse papel de pai. Pode ser um avô, pode ser um irmão, não importa. Mas fica uma lacuna quando não tem ninguém fazendo isso. E a mãe já faz o papel de mãe. Por mais que ela se desdobre, a gente sabe que é a realidade de muitas mulheres atualmente, dela se desdobrar nesses dois papéis, falta algo, né? E não só na falta, mas ela não consegue fazer nem o dela direito, se ela ficar se desdobrando, pensando que a mulher hoje tem que trabalhar, a mulher tem que sustentar a casa também, e assim por diante. Outros atributos além de ser cuidadora. Então, isso marca muito.
Então, existem pesquisas já falando sobre isso. E a outra condição é referente a que coisas acontecem na nossa vida e a gente não nota o tanto que a gente influencia a vida das nossas crianças, dos filhos. Então, a forma como eu idealizo o uso de álcool, por exemplo. Não, o álcool é coisa de homem. Para ser homem em casa tem que beber. E aquela oferta da cerveja para uma criança ainda de 6, até menos que isso, anos de idade, porque o homem tem que beber, ligando o uso de álcool à heterossexualidade, a um homem que vai ter um bom emprego, um bom salário. Da onde, Fernando, a gente tirou que o uso de álcool vai dar tudo isso para um homem? Por que o homem tem que beber? Então, culturalmente, os estereótipos e as pesquisas que apontam a falta de figuras paternas. Beleza. O uso de droga, ele pode camuflar, assim, um transtorno de ansiedade ou uma depressão profunda originada por um trauma? Pode. Ou vice-versa, né? As duas coisas. Porque quando a pessoa está fazendo uso de alguma coisa, ela se coloca em lugares ilícitos, passa a ter comportamentos, como eu disse antes, né? Enfim, há uma vida que ela nunca teve. E aí ela passa, talvez, a se colocar muito em risco. E no momento desse, ela é vulnerável, principalmente sob efeito de alguma substância. O álcool está aí, né? A gente vê também pessoas que vão a festas e acabam sendo drogadas involuntariamente, né? Então, isso já automaticamente deixa um ambiente vulnerável. E ela pode passar por uma situação traumática ali. Mas também a situação traumática levou ela a fazer o uso de algo. Então, coisas que aconteceu na infância ou até mesmo na adolescência, e que ela não consiga lidar de fato com o problema, ela vai tentar fugir mentalmente, tentando suprir isso com algum efeito de drogas. É muito comum, muito comum. Então, eu descarto quando a pessoa fala, é curiosidade. Eu sempre busco aprofundar isso. Mitos ou verdade? A dependência do alcoolismo, ela pode prejudicar mais a saúde mental do que a parte do fígado do indivíduo? Muito. Verdade. Pode. Inclusive, talvez é pouco visto, né? Mas que sim, principalmente as demências. Que não tem nada físico, né? A gente está falando de emocional. Quando a gente fala não só da estrutura, lógico, cerebral ou física, mas estou falando também de aspectos envolvendo as emoções, depressões, assim por diante. Mito ou verdade? Um fim de relacionamento causa um trauma? Pode ser que sim. Aí depende como a pessoa vai lidar. Se são pessoas muito dependentes emocionais, os rompimentos são mais problemáticos. Mitos ou verdade? Dependência química é sintoma. Dependência emocional é causa? Verdade. Absoluto. Para um ponto final ainda, grande. Sim. É só um sintoma usar droga, ou ser dependente, ou, na verdade, desencadear o transtorno por conta do uso ao longo prazo, é por conta de feridas emocionais. Um diagnóstico mal explicado pode transformar em trauma? Aí você me complicou. Acho que depende. Porque as pessoas se apegam a diagnósticos também, né? E a gente não pode se apegar. Eu vejo muitos pacientes que utilizam o diagnóstico como âncora. Ah, Jaine, eu errei aqui, mas é porque eu sou isso, eu sou aquilo. Né? Eu sou aquilo outro. Pô, peraí, mas e aí? Cadê a sua mudança? O fato de a gente ter um diagnóstico não nos priva de mudar. Então, eu tenho que deixar isso muito claro para o meu paciente. Tá? Mitos ou verdade? Para mim dar um diagnóstico num paciente dependente químico, eu preciso de pelo menos 8 semanas? Porque tudo que vier antes dessas 8 semanas pode ser da droga? Verdade, até mais, viu? Dependendo até mais. Falando dos diagnósticos como comorbidades. A dependência química ela já está instalada, eu tenho um manual para me orientar isso, um período em que os sintomas permanecem, principalmente a obsessão, compulsão, para se caracterizar como dependente químico, além de outros, mas para que eu consiga reconhecer uma comorbidade, até mais do que 8 meses, dependendo. Mito ou verdade? A dependência química é uma escolha ou é uma doença? É uma doença. Ninguém escolhe ser dependente, né? A pessoa escolhe usar droga, ser dependente não. É a mesma coisa da nossa vida. A gente escolhe e trabalhar, a gente não escolhe perder o emprego. Né? Quem vai trabalhar está sujeito a perder o emprego. E quem usa droga está sujeito a ser dependente.
Mitos ou verdade? Somente um dependente químico pode ajudar outro dependente químico ou uma psicóloga, um psiquiatra pode ajudar também? Mito, né? Na verdade, os dependentes químicos, eles se apoiam muito, por isso que a relação lá do centro terapêutico é uma vivência entre pares. Mas os profissionais, eles estão aí para poder colaborar para essa evolução. Mito ou verdade? Só quem teve uma infância difícil se torna dependente? Mito, mito, porque nem tudo está na infância. Às vezes a pessoa, ela, na vida adulta, ela passou a conhecer as drogas, o álcool mais profundamente por conta de situações que marcaram ela após a adolescência. Mito ou verdade? Essa daqui é uma amiga falou para mim há muito tempo atrás, uma amiga que hoje eu tenho ela como uma mentora, que ela me falou bem assim: Fernando, quando for no caráter, é muito difícil você recuperar um dependente químico. Mito ou verdade? Ai, meu Deus do céu. Não, agora você vai ter que responder todas. Verdade. Verdade, porque a pessoa ela tem que se doar e tem que ser verdadeira naquilo. Se ela esconder o jogo, ela não vai se recuperar, né? Então, é resgatar, na verdade, a dignidade e os compromissos sociais. Mito ou verdade? É impossível recuperar uma pessoa que já teve várias recaídas? Mito, dá para recuperar. Inclusive, eu tenho alguns casos que são um sucesso. Só que a gente fala pouco sobre isso, né? A gente ouve mais falar dos insucessos, mas dá. Dá porque a pessoa ela já tem uma experiência em que ela pode agir de forma diferente nas próximas vezes. É legal que você trouxe essa questão. Você como professora e todo esse tempo na área da dependência química, fazendo aí uma grande participação em vários tratamentos, como que você vê esse lado do dependente químico, ele olhar o tempo todo para o fracasso de um indivíduo e não conseguir olhar para o sucesso de alguns? Isso está muito relacionado ao auto-engano já, porque é como se ele quisesse justificar o próximo passo errado que ele vai dar. Eu falo muito isso para eles, né? Quando eles enfatizam muito os negativos, os pontos negativos, ou dão exemplos muito negativos. Eu falo, poxa, mas tem tanto exemplo positivo, por que você não me usa nada sobre positivo? Ah, Jaine, mas... E ele começa a falar de estatística e aquilo outro. Mas eu vejo que é um momento ali de auto-engano, porque ele já está, na verdade, programando para justificar o próximo erro, já pontuando que não tem melhora, não tem evolução, que os números são baixíssimos de recuperação, e, na verdade, é o oposto. Isso acaba sendo uma cultura nas instituições. Não só para os pacientes, mas os profissionais, quando a galera não estuda, vai trabalhar com aquela mesma ideia didática para atingir a pessoa no seu lado ou atingir na sua autoestima, ou você me escuta ou você vai usar droga, sabe? Essa maneira agressiva de conduzir um tratamento, na verdade, não é bem por aí. É o fato de você mostrar exemplos positivos e que essas pessoas têm que se espelhar nesses exemplos positivos. Mito ou verdade? Na sua opinião, quando se fala em tratamento de dependência química, é possível um dependente de crack se recuperar sem internação? Essa daí vai gerar polêmica, viu? Inclusive foi um dos comentários. Pela minha experiência, eu falo que isso é mito, porque pensando nas condições do crack, essa pessoa já não está usando de forma recreativa, de forma abusiva, né, já compulsivamente falando, e os efeitos da substância é muito atormentador. Né? Então, quando se retira a substância, os efeitos da abstinência é muito grave. Então, o momento de internação é até seguro para o paciente. Então, diante da minha experiência, eu acredito ser mito. O cara tem que estar num lugar seguro. Baseado nisso que eu te falei, eu conheci uma pessoa só. Vou fazer agora, dia 24 de abril, 11 anos de sobriedade. Eu conheci uma pessoa só que ficou 26 dias internado. E depois desses 26 dias que ele foi internado, ele está hoje mais de 16 anos limpo. Mas essa pessoa, ele foi para uma galera, para o lado de uma galera, para um ambiente, né, onde se falava de alguns passos, que ele começou a frequentar e começou a praticar esses passos na vida dele, e hoje ele está 16 anos limpo. Então é muito difícil a gente falar de recuperação
quando se trata dessa droga devastadora, né? Sem uma possibilidade de um ambiente seguro, de colocar essa pessoa num ambiente onde não vai ter a substância. Então é muito complicado. Porque muito está se falando na internet sobre uma internação dentro de casa. E como que você consegue olhar para isso? Uma internação dentro de casa, dependente de químico que ele vai ter capacidade de fazer essa uma internação caseira, de conseguir se manter num ambiente seguro dentro da própria casa? Eu gostei desse nome, internação caseira, que coisa, hein? Eu acho que vai adoecer mais a família e mais ele mesmo, né? Porque não tem um manejo adequado ali. Ele vai estar fazendo aquilo que ele acredita e muitas vezes ele não vai estar na sua melhor posição de tomar decisões. Então, quando a gente fala do crack, quem está atuando na área hoje e vivendo com uma pessoa em uso de crack sabe do que eu estou falando. Quem não está vivendo vai falar bobeira. Vai falar um monte de Vai coisa. falar bobeira. A gente sabe as condições que chegam indivíduos a crack. A gente, não é à toa que a gente usa o nome crack para dar sinônimo para o fim de linha. É o fim da linha. Crack é o fim da linha. Não é à toa que leva esse nome. Existe uma história atrás dessa substância. Então, quando a gente fala da questão de estar em um ambiente seguro, é também seguro para a família, porque os profissionais sabem o que estão fazendo. E não quer dizer que o cara tem que ter o mesmo tempo de internação dos outros, mas ele estando num ambiente seguro e tendo essa possibilidade de enxergar ele mesmo, a partir dali é que a equipe vai decidir. E ele também vai colaborar para essa decisão. Mas dentro de casa, jamais. Não tem como. Você acredita que hoje aqui, falando sobre trauma, a gente consegue inaugurar um novo olhar no tratamento de dependência química, quebrando alguns paradigmas que as pessoas estão achando que é só o conhecimento, é só seguir algumas metodologias que vai dar certo e não necessariamente olhar para as questões emocionais? A gente desprende daquelas unidades que ainda trabalham de maneira ortodoxa ou até mesmo arcaica, pensando apenas em conceitos voltados, né, para os grupos anônimos ou as reuniões anônimas, que levam uma filosofia muito importante, a mensagem é muito importante, mas não basta. Então, quando a gente fala de trauma, de acompanhamento psicológico, de acompanhamento psiquiátrico, dessa solução de outros problemas, a chance dele se recuperar é muito maior. Então, não posso olhar para ele e falar que só a religião vai funcionar, ou só a terapia vai funcionar, ou só o grupo de apoio funciona. Eu tenho que descobrir. Ele está na internação, Fernando, ele está em um momento de descobertas. E os profissionais colaboram para isso. Ah, Jaine, mas eu saí da internação, eu fiquei só na igreja e deu certo. Mas você descobriu lá na internação todo aquilo que você tinha que, de fato, investigar. Então, aquilo fez sentido para você. Ele descobriu que ele precisava daquela conexão, exato, daquelas novas ideias para poder dar certo, né? E falando assim sobre a tua experiência, né? Pelos estudos e a sua experiência já na área, né? Quantos % você acredita de pais, figura pai, né? Que participa hoje com eficácia no tratamento da dependência química do seu filho? Olha, pouquíssimos. Dentro da minha experiência, eu falo muito mais com esposa e com mãe. E é doloroso falar isso. Porque o pai faz um papel muito importante, mas ele está ocupado trabalhando, ou ele não tem tempo suficiente mesmo não estando trabalhando, ou é um papel da mulher, então ele terceiriza isso, depois ele fica sabendo. E para o filho que está lá, para a filha que está lá, ou até mesmo, independente de quem seja, essa figura é muito necessária. E as pessoas criam expectativas, às vezes o problema está nessa relação, né, paterna já, e isso se estende ao longo dos anos. Então a gente sempre conscientiza, mas é claro, a mulher está à frente. O papel de cuidadora, Fernando, é da mulher, socialmente falando ainda, infelizmente. Mas eu também vejo os motivos dos pais não se envolverem tanto por conta dessa imposição cultural, social já. Então não estou culpabilizando o homem, não. Isso já é imposto. O homem tem que estar trabalhando. Então ele não tem tempo de ir nas visitas, enfim, né? Pensando de uma maneira mais geral. Mas eu tenho que conscientizar esse pai. Olha, pai, você é muito importante aqui para o tratamento dele. E você tem que dar esse apoio para a gente também. Então eu puxo esse cara e automaticamente isso acaba colaborando. Mito ou verdade? Internar um dependente químico é sinônimo de abandono? Mito. É claro que a gente vê contextos e contextos e contextos, né? Então hoje mesmo a internação involuntária ela tem que ser muito mais cuidadosa, né, em processos para que aconteça uma internação involuntária,
para que não se tenha essa impressão de abandono ou de terceirização. Então, não é qualquer um que interne voluntário, né? Existe todo um esquema, né? Principalmente voltado para as questões burocráticas, do que antes, que a gente viu um cenário brasileiro horroroso voltado para esses abandonos. Para quem não assistiu, né, tem um documentário no YouTube chamado Holocausto Brasileiro, que é em Barbacena, um hospital psiquiátrico, em que as pessoas eram despejadas lá, de fato, abandonadas. Eu não lembro a década que foi isso no Brasil, mas isso mostra-se o cenário manicomial, de fato, onde as pessoas eram, né, deixadas. Então, eu não acho que a internação entra como abandono, né? Quando a equipe entra para intervir, quando a gente percebe um bom vínculo, a gente cria um bom vínculo, as internações são para ajudar. E mito ou verdade? Um dependente químico limpo, ele está curado? Mito. Que cura? Me fala a receita que eu vou vender. Não tem cura para dependência, assim como nenhum tipo de cura para os transtornos mentais e comportamentais. Não tem como. As pessoas me perguntam, poxa, Jaine, mas você vai falar que não tem cura? Mas eu tenho que falar a verdade. Não tem. A gente tem, na verdade, possibilidades de manejo e de minimização de problemas ou sintomas. Então, o paciente que está na manutenção e consegue equilibrar a sua vida, né, altos e baixos ali, e não recai, automaticamente ele não vai usar mais drogas. Mas é um escorregão, ele pode usar. E só mais essa só, Fernando. Porque foi falado muito ali, os comentários ali. O dependente, ele pode beber socialmente? Não pode. E aí eu vou falar por quê. Eu vou falar que até o energético é perigoso. Eu quero que você... eu quero falar sobre isso, mesmo você não me falando do energético. Eu dei uma reunião esses dias para alguns acolhidos e eu dei o exemplo do cara ir para uma festa em que ele tem que se sentir pertencente num ambiente em que as pessoas estão usando substância, que ele já deveria ter uma outra concepção, porque se eu tenho que me sentir pertencente a um lugar que eu não deveria ir, peraí, tem algo de errado comigo. Mas beleza, até aí a gente releva. O cara, ele não pode fazer uso de nenhuma substância, né? Álcool, drogas, porque tudo vai levar ele à substância de preferência, né? Quando se abre a compulsão, não tem como frear. Isso é um sintoma da dependência química, ele tem um diagnóstico. E aí ele vai lá no Servifesta, o Isaac, e compra uma caixa de energético. Aí ele fica com esse famoso energético balançando aqui, coisa mais linda do mundo. Automaticamente, isso já está gerando-se uma resposta eu tenho que estar dentro, eu tenho que fazer o que essa galera está fazendo, então eu vou ficar balançando a minha lata de energético. Quando o cara para pensar, ele já saiu da festa e já foi comprar a droga de preferência dele. Então, o energético é o problema, Jenny? Não. É o motivo de eu estar naquela festa utilizando o energético. As conexões e os comportamentos. Isso. Está muito mais ligado às minhas necessidades internas do que o objeto de fato, né, o energético. Mito ou verdade? O uso de substância leva o cérebro do indivíduo a sofrer uma neuroplasticidade? E ele só vai conseguir viver levando em conta a droga? Olha, eu vou falar que é mito, porque existe, na verdade, possibilidade de recuperação. Então, por mais que esse paciente ele é atingido, né, de uma maneira muito drástica, os prejuízos que as substâncias podem causar se regeneram ou têm possibilidades de minimização dos prejuízos ao longo das intervenções, de um processo terapêutico. Então, eu não posso falar que todo mundo vai ficar prejudicado neurologicamente ou até mesmo de um comportamento repetitivo. Mas o paciente ele vai manter sintomas da dependência química. Então, não é porque ele regenerou que ele vai conseguir beber o álcool controladamente. Então, a tua condição cognitiva, intelectual, tua saúde mental, não quer dizer que o teu sintoma desapareceu. Quer dizer que você está com a sua saúde mental preservada. E isso facilita, né, o entendimento. Mito ou verdade? Estamos chegando ao fim porque o tempo da gente está corrido? Poxa, tava bom. Estamos chegando ao fim de mais um Independência Química Podcast. E hoje um programa que eu acredito que vai quebrar muitos paradigmas, né, na área da dependência química e para quem trabalha também na área, porque hoje a gente falou muito de coisas importantes aqui, que poucas informações está sendo falada em relação à dependência química, muito pouca informação. Na maioria das vezes as pessoas estão iludindo pessoas com internações, com lugares que aparentam ter profissionais que tratam a dependência química, mas de fato não tem. Então é muito importante ter um programa como esse e é muito importante que a Jaine venha aqui falar e nós temos esse suporte para que as pessoas possam entender, não na visão de internar ninguém, nem de
poder fornecer tratamento para alguém, mas na visão de trazer esclarecimento, né, Jaine, em relação a isso. Mas eu tenho uma última pergunta para a Jaine. Vai lá. Por que escolher a dependência química? Por que escolher a dependência? Por que a Jaine, ela estuda lá 5 anos de psicologia e aí depois faz várias pós-graduação e depois escolhe trabalhar com dependência química? Tem um motivo aí? Olha, pode ser revelado? Eu ainda não descobri. Mentira, descobri sim. Eu fiz terapia já. Bom, eu acho que primeiramente foi por conta do cenário inicial. A minha primeira oportunidade foi no centro terapêutico. Então, acho que a maneira que eu recebi, que eu fui acolhida e eu senti a necessidade de ajudar essas pessoas que estavam lá, fez total diferença nesse meu percurso para estar na área atuando até hoje. Então, eu não posso aqui ser tão comum e falar que eu tenho pessoas na família com problema de adicção. Acho que alcoolismo, talvez, porque quem não tem ninguém na família que bebe, né? Mas eu não posso utilizar esse exemplo, né, para que eu justifique a minha atuação. Mas eu penso que foi o ver a necessidade, enxergar a necessidade de ajudar de fato em mudar esse cenário dessas pessoas e conseguir entender que eu tenho muito que aprender com elas também. Porque não é eu que estou só ensinando, né? Eles me ensinam todos os dias. E isso fez com que eu virasse uma chave de, poxa, eu tenho que ficar aqui. Né? Então, isso ajuda muito. E você sofre algum preconceito da família trabalhando na dependência química? Preconceito não. Porque eu deixo muito, muito esclarecido o que é. Eu gosto muito de falar, parece que vocês sabem, né? Uhum. Mas que eu tenho que explicar muito o que é o contexto. Porque eles, infelizmente, como a sociedade, por modo geral, confunde muito o ato ilícito com o uso ilícito de drogas. Então, dividir que eu já até falei em alguns episódios aqui sobre essa questão de criminalizar esses pacientes. E eu levando essa informação, a galera fica, nossa, que bacana, você ajuda as pessoas. Então, isso sai um pouco dessa caixinha. Mas eu tenho que repassar, talvez, mais para colegas profissionais do que para a própria família. Essa precisa fazer, essa não pode deixar de fazer. Durante todos esses anos, teve alguma abordagem que emocionalmente te prejudicou? Emocionalmente, não que prejudicou, mas Marcou. Te envolveu emocionalmente? Abalou você? Muito. Eu sempre falo que quando a gente está fazendo estágio, no estágio já, a gente sempre vai atender o primeiro paciente, aquele que está com a história assim, atrelada com a tua. E você fica, gente, como é possível? O cara me achou. Não tem nada a ver com a minha vida. E, enfim. Quando a gente aprende a trabalhar com pessoas, a gente entende que as histórias vão ser parecidas. Então, a gente cria uma carapaça, né? Na verdade, uma casca, para que a gente não saia atingido emocionalmente. Mas não tem como. E eu falo que ser atingido emocionalmente colabora para que a gente queira dar resultado para essa pessoa. Então, a neutralidade tem que existir, mas somos seres humanos e, às vezes, esse emocional que nos afeta é o que faz eu pensar em estratégias melhores para evoluir esse cara. Mas eu vou mais a fundo. Não, fala assim, Jaine. Ele não está contente com a resposta. Não, teve algum caso que você saiu, assim, da onde você trabalhava e você ficou pensando depois de ter saído muito nesse caso? Sim, principalmente envolvendo crianças. Eu não trabalho com criança, não sei se... Eu não contei essa história para vocês ainda, mas o fato de eu não trabalhar com crianças não é porque eu não gosto de crianças, mas é porque é algo que mexe muito com a gente. Pensando em pessoas, né, em seres muito vulneráveis e que eu não consigo enxergar o poder que alguém tem de fazer alguma maldade, assim por diante. Então, isso me impacta muito. E eu fiz alguns estágios, trabalhei com criança, mas eu sempre fico naquela, peraí, se eu tenho opção de escolha, eu não vou trabalhar com criança. Mas é por conta disso, porque já me marcou, sim. Né? A minha primeira experiência com criança foi um abuso. E isso, nossa, me virou uma chave de, eu não quero isso. Porque eu na verdade, levanto, né, esses profissionais que trabalham com esse cenário, que é muito difícil. Mas a primeira experiência já foi essa, então eu sempre, né, tento não ir para esse lado. Legal. Estamos chegando ao fim, mais um Independência Química Podcast. Acredito que hoje nós conseguimos passar o máximo de informação possível, né, Isaac? Então, com certeza. E a Jaine está apressada, que ela tem que dar aula na faculdade ainda. E é isso aí, Isaac. É muito importante isso aqui, porque não só para os familiares, para esposa, filho, né, mas também para alguém que tem um colega, né, que
né? Eu tive vários amigos meus que hoje sofrem com a dependência. Se eu tivesse tido acesso a um conteúdo desse aqui, eu tenho certeza que eu poderia ter ajudado bem mais eles. Legal. E lembrando que na próxima quarta-feira, às 18 horas, nós vamos estar aqui falando de dependência química e trazendo essa informação que é muito importante, como o Isaac falou. Muitas pessoas necessitam da informação, porque a informação, quando ela chega através de profissionais que têm o dom de trazer com experiência, tanto empírica ou com estudo, é muito importante para que possa virar uma chave na mente aí de vários familiares que estão enfrentando a dependência química. E é isso aí. Então, chegamos ao fim. Queria agradecer aqui a Jaine mais uma vez. Muito obrigada. E a gente falou de assuntos muito importantes e claro que vai ficar outros, né, abas em abertas. A gente pode falar até em outros episódios. Quem tiver perguntas aí, deixa pra gente. Tenho certeza que vai ter bastante gente comentando aí. Muito obrigado a todos, viu? Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.